A Agenda Econômica está de volta, mostrando um pouco do panorama econômico do mercado cultural brasileiro. Nosso convidado é o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Carlos Paiva. Vamos ouvir o que pensam dois senadores antes de retomar a nossa conversa. A gente vê que todos os produtores culturais, os secretários de cultura mesmo dos estados, dos municípios, mendigando, né, porque ela não faz parte de uma fatia do orçamento de nenhum ente federativo, assim, como deveria. Aí, então, mas tem a Lei Rouanet. A Lei Rouanet ela é muito concentrada em 2, 3 estados, os estados mais periféricos, as cidades mais periféricas não atinge, até porque precisa consciência do empresariado também. A concentração, sobretudo da Lei Rouanet, no sul e sudeste, é ruim para o país. Nós precisamos corrigir isso. Há um debate já de uns 3, 4 anos, sobretudo produzido pelo ministro Juca Ferreira, para poder fazer essa alteração. Mas ainda não foi resolvido. Mas precisa ser resolvido porque o sul-sudeste, por ter uma concentração populacional maior, é atrativo para os empresários poder financiar projetos que vai dar publicidade à sua marca. Mas nós não podemos pensar os recursos da cultura para só fazer publicidade das empresas. Tem que cumprir a função social de fomentar a cultura em todos os cantos do país. Então, os dois senadores falam exatamente dessa questão do financiamento e falam do financiamento feito pelo empresariado. Então, retomando a nossa pergunta do bloco anterior, quem financia a cultura hoje no país? É o governo? Ou seja, o cidadão que paga os impostos, ou a iniciativa privada, o empresariado brasileiro já tem uma consciência da importância disso? Etapas, então. Os números que foram apontados são importantes porque você não tem um sistema de fomento rico, só tem um sistema de fomento de um único mecanismo, que é o incentivo fiscal. Isso gera um nível de concentração que é quase que perverso. Você tem 80% dos recursos do incentivo fiscal numa região, que é a região sudeste, sendo que é mais Rio e São Paulo, porque o Espírito Santo tem 1%, é muito grave. Para ter uma ideia de perspectiva, tudo que é região norte e nordeste são duas regiões riquíssimas culturalmente, tanto de dinâmicas não mercadológicas até dinâmicas mercadológicas, tudo que eles captaram em toda a história da Lei Rouanet é igual ao que a região sudeste captou em 2015. É esse tipo de distorção que a gente quer corrigir com o Procultura. 25 anos do norte e nordeste equivale a um ano do sudeste, sendo que o sudeste, desconsiderando o Espírito Santo, que é 1%, etc. Então, naturalmente, o Sudeste vai ter sempre o primeiro da lista, mas não é 80%. Se pegar a população do Sudeste é 42%, pensar dos profissionais da cultura, isso vai estar na casa dos 53%. Então, já está no nível superior a qualquer outro parâmetro que você tenha. Em relação ao investimento, a Lei Rouanet hoje, o incentivo fiscal, ele é o principal mecanismo que vincula, só que isso é 95% incentivo fiscal, isenção fiscal. Então, é recurso que vem com viés privado, mas é recurso público. Eu entendo que o sistema público é o principal movimentador, mas para ser justo, tem muitas empresas que têm políticas específicas de investimento sem incentivo fiscal. Elas têm diminuído porque a própria lei não estimulou que elas colocassem dinheiro próprio da cultura, que ela começou a dar isenção de 100%, então as empresas foram naturalmente querer maximizar seu investimento. Essa é uma das questões que a gente está querendo corrigir com o Procultura. A gente entende que se o empresariado ele quer promover a sua marca, é justo que ele participe com um delta X desse patrocínio. A gente entende que 20% é o patamar mínimo. E o mecenato, você ter assim, pessoas financiando, né? Isso é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. Cidadãos ricos que investem uma parte da sua fortuna, até porque tem retorno de alguma forma, que investem parte de sua fortuna em aspectos culturais, museus, grupos de dança, de música. Como é que é a questão do mecenato no Brasil? Está crescendo de maneira devagar e tem um potencial imenso. Pessoa física também pode patrocinar projetos com um abatimento fiscal se tiver aprovado na Lei Rouanet. O universo potencial desse público, que é todo mundo que paga imposto de renda no modelo completo, ele pode descontar até 6% do seu imposto de renda. Esse é um universo de 4 bilhões de reais, sendo que o último ano que mais captou incentivo fiscal de pessoa física foi 30 milhões. Então, ou seja, se todos os cidadãos que declaram imposto na forma completa utilizasse os 6% que tem direito, 4 bilhões. Ano.
A Lei Rouanet dispõe muito dinheiro. Então, e do ponto de vista de estratégia do produtor cultural, o grupo, as instituições, é importante, porque quando você tem parcerias com empresas, geralmente você tem parceria com uma, duas ou três que permitem que o seu projeto, instituição aconteça. Mas se uma empresa decide sair, você tem um prejuízo na sua estratégia de financiamento de quase 30%, às vezes é metade do seu financiamento. Pessoa física, você consegue espalhar melhor esse risco e tende a ter uma permanência maior a médio e longo prazo. Você tem iniciativas interessantíssimas de boa captação em Minas Gerais, por exemplo, junto à classe médica, em especial os vinculados à Unimed. Você tem experiências interessantes com museus, como, por exemplo, o Museu de Inhotim, que investe nisso, ou lá no Rio Grande do Sul com a Gerdau. Então, a gente tem procurado dar informação sobre essa possibilidade de patrocínio, estimulado os produtores a investirem nisso e dando informação para que o cidadão, agora está na época de imposto de renda, que queira patrocinar ou doar para algum projeto, possa fazer isso com informação e a segurança adequada. Agora, você falou um número que eu fiquei impressionada. 50% dos profissionais de cultura, até anotei aqui, estão no Sudeste. Mas eles não nascem lá, eles não surgem lá, eles migram para lá. Porque, de certa forma, aqui em Brasília é muito comum. Você tem a escola de música que é riquíssima e é um celeiro de músicos, né, que estão hoje no país e no mundo inteiro. Você tem a própria Universidade de Brasília, você tem outras escolas de arte. Mas esses artistas, esses atores, esses iluminadores, quer dizer, todos esses profissionais, eles terminam migrando muito. Por que isso? Isso que eu acho que é normal um pouco de qualquer país. Assim, os grandes centros urbanos tendem a atrair os principais talentos em qualquer área. Claro que você tem que ter política para permitir que esses talentos possam ficar na sua região se eles optarem de origem. Então, por exemplo, e é possível isso. Dá dois exemplos que vêm à cabeça. Com a cena musical de alguns estados, pensa o axé na Bahia, você pode pensar a música do Norte, isso gerou um mercado local que esses músicos não mais precisavam sair da sua região. Então, a geração do Gil e Caetano precisou migrar para o Rio e São Paulo. Já a geração Daniela Mercury e Carlinhos Brau mantém toda a sua atividade produtiva lá da própria Bahia. O cinema está fazendo isso. Tem uma série de investimentos regionais. Você já tem uma cena de cinema no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, aqui no Distrito Federal. Então, se por um lado é natural essa migração, e continuará sendo. Mas existem políticas que permitem que você, caso o profissional queira ficar no seu local de origem, tenha ali um mercado para que ele continue no seu local. A gente está falando de mercados que, de certa forma, trazem fama, trazem um reconhecimento público muito grande, mas quando a gente pensa em outras áreas da cultura, artes plásticas, a questão literária, como é que são esses mercados aí? Artes plásticas é um mercado super vigoroso. A arte brasileira tem sido cada vez mais valorizada e reconhecido internacionalmente. O ministro Juca Ferreira conta uma história quando ele estava como secretário de Cultura de São Paulo, que Berlim, que é uma cena vibrante, veio para cá alguns curadores porque eles percebiam que aquele vigor que tinha na pós-queda do muro em Berlim, eles percebiam agora no Brasil, no campo das artes visuais. E você tem instituições importantes que estão aparecendo no Brasil, como o Museu de Arte do Rio, por exemplo. Então, esse é um campo que você tem espaço um pouco para tudo. Você tem espaço para experimentar e tem espaço também de mercado aí vigoroso. O campo literário também. Você tem não só os mercados, vamos dizer assim, mais artísticos, de expressão de linguagem, mas tem mercado de livro infantil. O Brasil está crescendo, né? E o Brasil tem tentado investir na internacionalização dos seus autores. A Biblioteca Nacional tem um programa importantíssimo, por exemplo, de tradução de autores brasileiros, que é uma forma de você promover a nossa literatura, que é de altíssima qualidade mundo afora. As feiras de livro, por exemplo, a gente tem algumas feiras famosas, né? Acho que a de Paraty é a mais famosa, né? Mas a gente tem em Goiás também várias feiras, né? Tem muitas feiras e encontros literários, tem crescido muito no Brasil. Mas, do ponto de vista de mercado, é importante que o Brasil se coloque nos mercados internacionais. Então, a Feira de Frankfurt, por exemplo, o Brasil foi homenageado há poucos anos atrás. Eu dei uma olhada nos números do IBGE na pesquisa de 2014 sobre os equipamentos públicos, né? E uma coisa interessante é que cinema, que teve uma queda grande no começo do século, né? Do ano 2000, voltou a crescer a quantidade de salas de cinema, salas de teatro estão aumentando, bibliotecas públicas, para mim, é surpresa, hoje 97% dos municípios têm uma biblioteca, pelo menos uma biblioteca pública, né? Museus também aumentaram, ainda são poucos, 25%, teatro
teatro ou sala de espetáculo pulou de 13% em 99 para 23% em 2014. Isso aqui é um crescimento vegetativo, digamos assim, ou isso mostra, de fato, um aumento da importância da cultura para o cidadão brasileiro? Eu acho que apresenta um aumento. Eu acho que, em especial depois que o ministro Gilberto Gil passou pelo Ministério, a cultura tem sido percebida como uma política importante nessas dimensões sociais, individuais e econômicas. Então, isso entrou um pouco na agenda da política pública nacional nos 3 níveis federativos. Isso é necessário, no entanto, que você tenha orçamento para poder manter de maneira adequada esses equipamentos. O maior gargalo atualmente tem sido esse. Uma das principais bandeiras do campo da cultura é a aprovação da PEC 421, que garante um orçamento mínimo para a cultura, que é o recomendado pela Unesco, que é 2% para a União, 1,5% para os estados e 1% para os municípios, para que a gente tenha um sistema de museus, bibliotecas adequado em relação às necessidades da população. E o mais incrível é que são equipamentos que a gente costuma chamar práticas culturais não domésticas. Eles têm crescido, enquanto as práticas culturais domésticas também têm crescido. Então, o aumento de cinema é importante, mas as pessoas também têm consumido mais audiovisual em casa, TV, internet e celular. Você tem crescido o número de bibliotecas, mas você também tem mais acesso à leitura também dentro de casa, seja via internet. Então, é interessante você ver, na verdade, que os hábitos culturais têm demanda para isso, porque você tem crescido possibilidades para isso em ambiente doméstico e possibilidades a isso em ambientes comuns. Qualquer que seja o cenário político nos próximos, nesse restante de ano, de qualquer forma fala-se num arroxo econômico, em cortes de despesas e até uma fusão de ministérios. Você acha que cortes agora podem causar danos muito complexos para essa área? Eu acho que pode. Um dos motivos que a gente diz da PEC é que a gente acha que tem que ter uma área que exige uma proteção mínima à cultura. O ministro sempre, e a crítica que tem é que isso vai engessar o orçamento, que o ministro do Juca Ferreira sempre fala assim, gesso a gente usa quando está com um problema, então a gente usa para restaurar a saúde. Então, preservar minimamente o orçamento nas áreas que precisam de um diferencial, cultura, educação, saúde, a gente considera que é fundamental para que o que já foi construído nos últimos anos não seja perdido nesse cenário. Carlos, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser contribuir com a nossa pauta ou fazer comentários, entre em contato. Ligue 0800 61 2211. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até a próxima Agenda Econômica.